Olhadinha aqui por cima. Pronto, consegui agora ativar a nossa gravação. Deu uma olhadinha, né, Nivalda? Que bom. Você É, gostaria de fazer algum comentário a respeito? alguma coisa com os paninhos vai vir hoje, os apegos, Não é? a Os apegos. imagina, as fantasias, Sim, que mais? Perfeito, exatamente. por Então, esse aí. paninho, isso, esse paninho, esse ursinho, essa fraldinha, esse bico, né? Ele pode sim, ele pode não, ele é. Nem todos esses objetos são, porque ele precisa de ter realmente para a criança, tem que ter o símbolo, né? Tem que ter significado. Então, nem todo objeto é, mas existe objeto que se torna, né, esse objeto transicional. Perfeito? O que mais? Gostaria de fazer algum mais um comentário a respeito? Deixa eu pegar aqui e colocar já o nosso material para a gente falar. Leontina. Então, hoje nós vamos falar sobre os termos, né? Objeto transicional e o espaço potencial. Né? E nós vamos hoje falar bastante sobre a clínica de Donald Winnicott, né? Onde a Nailde comenta aqui conosco, ó, meninas. Vamos ler aqui o que a Nailde comenta. A minha filha tem 2 anos, ela chupa chupeta. Muito bem, então, ótimo. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui o meu material para a gente já dar uma introdução. Então, hoje nós chegamos em uma das aulas mais importantes. É a terceira aula e a aula que fecha o módulo 4, né? E aí nós vamos falar sobre esses conceitos criados pelo psicanalista, né, o Donald Winnicott, né? E que ele realmente, a partir desses termos, né, que nós vamos estudar hoje, ele revoluciona essa questão da clínica psicanalítica infantil, né? Então, nas aulas anteriores, o que nós estudamos, né? Nós falamos sobre holding, lembram? Nós falamos sobre ambiente facilitador, falhas ambientais, traumas precoces, falamos do falso self, né? Então, hoje nós vamos avançar, tá bom? Né? Então, vamos lá. Como uma criança, ela aprende a viver entre a fantasia e realidade. Como que a criança descobre que a mãe não é uma extensão dela? Lembra que nós falamos sobre isso lá atrás? Que a criança ela ainda não tem a maturidade suficiente para entender que ela, né, e a mãe são seres individuais, porque ela acredita que essa mãe é uma extensão, ok? Por quê, gente? Porque ela esteve ali na barriguinha dessa mãe durante 9 meses. Ela fazia parte, né, ela era ali, né, estava sendo gerada, criada dentro dessa mãe, né? E então, aí outro tópico, né? Como que a criança suporta a ausência? Nós vamos falar muito sobre isso hoje, que é algo fundamental, né? Como é que a criança brinca e qual que é a função do brincar, né? Como que ela desenvolve a criatividade? Isso é tão importante, principalmente dentro desse conceito do espaço potencial, né? Então, o espaço potencial, ele traz para nós também essa possibilidade da criança de ter um espaço onde ela vai usar essa criatividade. Então, o espaço potencial ele é extremamente importante justamente para que a criança desenvolva criatividade, aonde ela possa brincar, aonde ela possa, né, fantasiar,
Isso é muito importante para a criança. Uma criança que não tem esse ambiente, imagina um ambiente extremamente rígido. Imagina um ambiente em que a mãe está o tempo todo falando para a criança que não pode mexer, que não pode bagunçar, que essa criança tem que estar sempre intacta, tem que estar sempre limpa, que ela não pode, assim. Eu já tive a oportunidade de atender muitas pessoas que trouxe para mim exatamente esse aspecto extremamente negativo durante o desenvolvimento e a criação dos filhos, que ela era uma pessoa muito rígida, onde a criança, na casa, ela não podia bagunçar a casa sempre tinha que estar sempre muito em ordem, né? E isso, por um lado, né, de uma forma, ele ajuda a criança a se tornar uma criança mais organizada, mas, por um lado, também, ele inibe essa criatividade da criança e pode, sim, gerar alguns é, conflitos, porque, assim, a criança, ela não tem um espaço dela. Se a criança não tiver o espaço dela para criar, se ela tá, ela tem um quarto, mas aquele quarto, ele precisa estar sempre em ordem. Em que momento essa criança ela vai realmente poder colocar em prática essa criatividade, esse brincar? Se o tempo todo ela. O certo é que ela, gente, criança tem que ser criança. Então, eu já atendi muitas pessoas que isso foi prejudicial no desenvolvimento dos filhos, né? Porque os filhos não podiam brincar, porque tinham que sempre estar tudo em ordem, né? O que mais aqui? Como que a criança constrói a sua identidade? Ok? Então, esses são alguns tópicos que nós vamos abordar hoje. Animadas? Amém. Então, vamos lá. Então, como tudo isso, né, que eu acabei de trazer para vocês, isso, como que foi, né? Lógico que Donald Winnicott, ele foi analisar as crianças. Ele não criou isso da cabeça dele, né? Depois de muitos estudos, depois de muita análise, ele foi perceber, né? Ele fez isso, por isso que ele criou essa teoria, extremamente importante para nós hoje como psicanalista. Então, porque para o Winnicott, o brincar ele não pertence apenas à infância. Quantos adultos que a gente encontra hoje com dificuldade extrema de realmente brincar, mas o brincar saudável, correto? E também quantos adultos hoje que são extremamente brincalhões e que não amadureceram. Por quê? Porque de repente teve falhas ambientais, teve uma falha naquele ambiente onde ele não pôde realmente, no momento certo de brincar, brincar. E aí você vê adultos hoje extremamente com dificuldade né, com dificuldade de amadurecimento. A Nailde fala que não gosta de brincar, né? Por que será que a Nailde não gosta de brincar? Né? Por que você não gosta de brincar? O que brincar significa para você? Será que o brincar é você se colocar como uma criança? Uma criança não é vulnerável? Quantas crianças, adolescentes querem se tornar adultos rápidos? Por quê? Porque eles não querem ser vulneráveis, né? Não querem permitir essa vulnerabilidade. E a gente tem todas as nossas fases precisam ser muito bem vividas. Aí a Anaíde fala, eu não gosto de brincar, né? E aí, Anaíde, como que era a sua infância? Na infância, você gostava de brincar? Você lembra dos momentos da sua infância em que você brincava, né? Brincar que eu falo é de você pega-pega, esconde-esconde, amarelinha, corda. Isso era brincadeira de infância, né? Gente, quem lembra? Quem é dessa fase, brincar de bete? Eu sou da fase de brincar de bete na porta da porta de casa. De bater a bolinha assim, a bolinha voar, e você ter que correr atrás da bolinha. Eu sou da época que eu brincava de vôlei na minha rua. Você não pode hoje brincar, você não monta, hoje você não monta uma rede de vôlei na porta da sua casa, porque é impossível.
por causa do trânsito, por causa de todas as condições, né? E também por causa de, né, tudo que acontece. Então, a gente, a dedonha, né? Então, assim, como que era? Você vivenciou, você teve essa fase, você viveu essa fase, porque tudo é fase. Se eu não vivo aquela fase é de alguma forma ela vai me cobrar, né? Se eu pulo uma fase, se eu passo uma fase, essa fase precisa ser vivida, precisa ser presenciada, precisa ser, né, vivenciada, ok? O brincar é uma forma de criar. Quando uma criança brinca, ela está criando. Quando uma criança brinca, ela está construindo. Construindo o quê? Ela está imaginando. Gente, dá uma caixa de papelão para uma criança. Para você é uma caixa de papelão, para a criança é o quê? Um robô, um carro, um castelo, uma casa. O que é essa caixa de papelão para a criança? Por quê? Porque ela está usando a imaginação. Porque a criança ela está criando. O brincar é uma forma de estar vivo, de estar vivo, né? Quando a gente tem essa dificuldade de brincar, a gente precisa olhar para dentro de nós. O que que isso significa? É lógico que hoje nós somos pessoas maduras, pessoas adultas, nós às vezes não temos nem tempo para isso. Carla, não tem tempo para isso, não. Como é que eu vou brincar, Carla? Ó, nós fizemos um jantar dos namorados no dia 12 de junho. Deixa eu te falar para vocês. Foi o jantar mais comentado dos 10 últimos anos. Pensa num pessoal que gostou desse jantar. Por que, que eles gostaram? Porque a gente fizemos algumas dinâmicas. E aí nós colocamos os casais para dançar. Qual era o casal que dançava melhor? Qual era o casal que estava mais bem caracterizado, que foi anos 60? E aí os casais foram dançar na pista. E aí teve casal que fez declaração de amor. Gente, isso é você brincar. Isso é você voltar, isso é você resgatar, é isso você. E foi bom demais. E o pessoal gostou demais. E eles ganharam, sabe o que, que eles ganharam? O casal que mais dançou e se destacou, nós presenteamos o casal com uma diária no Hot Park. Sabe quanto que custa uma diária no Hot Park? Só para ir no parque, tá? Não é para hospedar, não. R$ 250 para cada um. R$ 500. Uma das participantes, né, ela trabalha numa empresa que ela ofereceu. Pensa o tanto que. Aí quando a gente falou, foi o casal que realmente dançar e vai ganhar uma diária. Na hora que eu falei isso, os casal levantou tudo da mesa e vieram tudo correndo para dançar. É você voltar a ser criança, é você voltar a brincar, é você rir, é você, sabe, tirar todas as amarras, tirar todas as, sabe, tudo aquilo que está te prendendo e você viver o momento, viver aquilo. Porque por que nos impede de brincar hoje? O que te impede de brincar hoje? Você brincou com seus filhos quando eles eram pequenos? Brincou com, né, você conseguiu brincar com eles na época que você brincou de quebra-cabeça? Você brincou de xadrez? Você brincou de dama? Você brincou de dominó? Você brincou com eles? Eu tô falando isso aqui. Você brincou de Lego? Os meus filhos é dessa era, né? Meus filhos é dessa época. Meus filhos já não é mais da época de vôlei na porta de casa, não é mais da época da Beth. Meus filhos já são essa época de Lego, quebra-cabeça, xadrez, dominó. E eu brinquei com eles. Eu brinquei com eles, né? E assim, isso é bom, isso é tão bom de montar Lego com os filhos, de montar o quebra-cabeça. Então, continuando. Quando a pessoa ela perde a sua capacidade de brincar, muitas vezes ela perde também a sua espontaneidade. Ela perde a sua criatividade e seu sentimento de realidade.
né? Então, hoje nós vamos compreender o que é o objeto transicional, o que é o espaço potencial, como surgem as capacidades simbólicas e por que o brincar ele é essencial para a saúde mental. A saúde mental, por que ele é essencial para a saúde emocional? Né? E como tudo isso aparece na clínica infantil. Então vamos lá, objeto transicional, como a Nivalda nos trouxe muito bem, exatamente isso. É o ursinho de pelúcia, é o cobertor, é a fralda, é o paninho, é aquela boneca, é a chupeta. Só que o Donald Winnicott, ele não está falando só do objeto em si. Ele está falando de algo muito maior, né? O objeto em si não é importante, não é o mais importante, porque vamos lá, a criança ela ganha vários ursinhos, vários paninhos, várias bonecas. Por que ela escolhe um? E por que ela se apega em apenas um? A mãe às vezes até quer tirar aquele tá sujo, tá velho, tá feio. Vou te dar outro. Não, ela quer aquele. Ela quer aquele, né? Por quê? Porque o objeto, ele tem uma função. Qual é a função do objeto? É que ele exerce uma função psicológica. É isso que a gente tem que entender, né? Então, o objeto, ele surge no momento em que a criança ela começa a perceber que ela é a mãe, elas não são uma só pessoa. Também. Aí você pode me fazer uma pergunta seguinte, Carla, mas esse objeto ele não é entregue pela mãe. Então, como que a própria criança cria, né? Ela usa esse objeto. Como que a criança e quando é que esse objeto realmente, para vocês verem, ó, eu tentei dar bico para meus três filhos, nenhum deles pegou bico, nenhum pegou bico. Nenhum teve paninho, nenhum teve ursinho, nenhum teve. Aí o que você fala? Meu Deus, então eles não tiveram objeto transicional? Não tiveram. Nenhum dos três. Não foi por falta de eu não tentar. Não foi por falta de eu não tentar. Eles não quiseram. Eles, inclusive, quando eu punha bico, eles até faziam gestos de vômito, né? Assim, não tem, não é o, você tá tudo certo, não tem problema nenhum deles ter bico e não tem problema nenhum deles não terem bico. O problema não é esse, tá bom? E aí a gente não vai estar rotulando, gente, uma criança que tem bico é uma criança dependente, uma criança que está carente. Não, não é só sobre isso, tá bom? Nós vamos entender um pouquinho mais aqui, tá? Então, o objeto transicional surge no momento em que a criança ela começa a ter essa percepção entre 4 e 12 meses, tá bom? Né? Então, o bebê, ele vive algumas experiências, né? E aí, existe uma experiência fundamental que a gente chama de ilusão, né? Vamos tentar entender essa experiência de ilusão por parte da própria criança. Vamos lá, a criança é um bebê, não é? Não sei vocês, mas eu fui assim. Principalmente com o meu primeiro. O segundo e o terceiro, não tanto quanto, mas no primeiro, quando ele chorava, eu estava lá. Quando ele acordava, eu estava lá. Sentia fome, eu já amamentava. Precisava trocar, eu já estava trocando ele, né, automaticamente ali, rapidinho, né? Então, assim, sentia fome, eu aparecia. Ele sentia frio, a mãe aparecia. Gente, eu lembro do meu primeiro filho. Não sei se vocês usaram isso. Coeiro. Vocês lembram da época do coeiro? Aí veio minha mãe me ensinar que eu tinha que usar o coeiro no meu filho. Meu segundo filho, meu terceiro filho não tiver coeiro. Aí, gente, você amarra o filho. Você pega o filho assim e amarra o filho, fica duro, assim, né? Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem, né? Lógico, bem. Gente, o meu segundo filho. O terceiro, então, não teve aquele negócio de passar. O meu terceiro filho não teve faixa umbilical, não. O pediatra falou: não, a gente não usa faixa mais, não.
Agora você tem que usar o curativo, nananã, e desse jeito tem que deixar respirar. Olha só como que é. Como que a gente vai crescendo e vai evoluindo, né, gente? Faz parte, né? Então, assim, a mãe, ela tá ali o tempo todo aparecendo. Então, para a criança, é um desejo que se realiza. Ela pensou, pá, a mãe aparece. Ela sentiu, pá, a mãe aparece. Então, o bebê ele percebe, né, que ele imagina ali, segundo Donald Winnicott, claro, né, que tudo aquilo que ele precisa simplesmente aparece. E ele cria essa fantasia. Só que, gradualmente, a realidade ela vai se impondo, ok? Porque inicialmente ele pensa ali, né? Ele chorou, a mãe aparece, então é como se ele estivesse criando aquilo. Tô com fome, ele cria a mãe do nada, a mãe vem e amamenta. Eu tô, né, com a fralda suja, tá incomodado, a mamãe vem e aparece como se a criança estivesse criando, né, esse cenário para suprir essa necessidade dele. Porém, contudo, entretanto, gradualmente a realidade ela vai se impondo. Que realidade? Conforme a criança vai crescendo, essa mãe, e às vezes por conta dos afazeres, por conta de tantas coisas, ela não vai mais surgindo imediatamente com base na necessidade desse bebê. Né? Então vai começando a surgir e o bebê vai começando a entender: opa, nem todo o choro dele é atendido imediatamente, ok? Então começa a surgir o quê? Surge a ausência, surge a separação, surge a frustração, correto? Então, por quê? Porque a mãe não consegue, né, suprir imediatamente toda esse desejo que ela tem. Então a criança ela precisa construir uma ponte, tá? Nesse seu mundo interno e esse mundo externo. E aí é nesse momento que vai aparecer esse objeto transicional, principalmente, né? É a função do objeto. Porque a mamãe pode já ter dado esse bico, a mamãe pode ter dado essa mantinha, esse ursinho. Criança, ela pode até estar com ele, mas ela ainda não foi simbolizada. De repente, ela cria uma função. Aquele objeto cria uma função. Ele cria uma função para suprir o quê, Carla? É uma função, correto? Essa ausência, essa separação, essa frustração. Então, a criança, cada vez mais, o objeto vai, entre aspas, ele surge com essa função de suprir a ausência momentânea daquela mãe, né? Ou a ausência, ou essa frustração do desejo desse bebê não está sendo atendido. Então vamos lá. Então essa criança, esse objeto, ela vai construindo, tá bom? Não é imediato. Mas assim, a gente ao longo dos anos, essa criança vai ter a criança ela não tem essa função, esse objeto não tem essa função enquanto ela é um recém-nascido, não. Essa função simbólica, ela é muito mais acentuada quando essa criança tem 1 ano e meio, 2 anos. Você pode perceber. Por quê? Porque o apego é muito maior, ok? Por quê? Porque existe uma função construída para esse bebê. Então, eu quero dar um exemplo aqui. Imagina uma criança de 2 aninhos, né? Então, toda noite ela dorme segurando um cobertor, né? Sem aquele cobertor, o que que acontece? Ela chora. Sem aquele cobertor, o que que acontece? Ela não consegue dormir. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui agora é: o que que é que existe naquele cobertor? O que que tem naquele cobertor?
o cobertor em si não tem nada. A pergunta, né, no cobertor não tem nada. A questão é, o que que ele representa? Porque da mesma forma que aquele cobertor não tem nada, mas ao mesmo tempo ele tem tudo, né? Olha que interessante. Porque aquele objeto ele tem segurança, apego. Perfeito. Exatamente. Muito mais. O apego é por conta da segurança que o objeto traz. Por quê? Porque o objeto está, naqueles momentos ali, ele tá tendo uma função. Então, a mãe não esteve presente em alguns momentos, então ele foi criando, ele foi se apegando àquele objeto, porque era aquele objeto que dava àquela criança a segurança que ela precisava, ok? Vocês lembram que eu falei aqui, ó, segurança, né? Por quê? Porque enquanto ele se sentia, né? Enquanto a ausência vinha, a ausência da mãe, do pai, do responsável, ele precisava de se sentir seguro, o paninho fez esse papel. Quando havia aquela separação, ele precisava do paninho para poder suprir essa necessidade. Quando tinha uma frustração, tanto é que, gente, quando o paninho chega, a criança chega para de chorar, né? A criança para de chorar. Não é porque está doendo, não tem nada doendo, não tem nada incomodando. A falta do objeto é que gera o desconforto, porque como o objeto, ele se sente, né, como a... Quem foi que falou aqui para mim agora? Quem usou o termo aqui? A Anaílde falou, né, isso. A Anaílde falou para nós aqui, né, a segurança, né, que é uma segurança imaginária, né? O paninho traz segurança real? Não. Que segurança que o paninho traz? O paninho não traz segurança nenhuma, mas ele criou, né? Ele criou essa imaginação que ele traz. Então, ele se tornou um objeto. Ô, Carla, é Foi. por isso, é por isso então que quando tem uma criança que vai para a creche, vai para a escola muito cedo, eles levam com eles esse paninho, ele leva o bico, ele leva o ursinho, tem que levar, porque senão eles não vão para a escola. Se a criança tiver um, se ela já tiver esse objeto, ele tem que levar. Por Sim. quê? Porque aí essa criança ela vai para um lugar aonde é um lugar que ela, um lugar novo, um lugar desconhecido, um lugar inseguro que traz para ela insegurança. Então, o que, que ela tem ali de apoio para ela que dá a ela segurança? Esse objeto, esse objeto. O objeto tem esse papel, tem essa função de trazer o que? Essa segurança, essa continuidade da casa dela. Essa continuidade, essa presença emocional, né, que a mãe, da mãe, né? O paninho, ele traz a proteção, o amor. O objeto em si não é a mãe, ok? Mas também, mas ele representa. Ele representa. Por quê? Porque naqueles momentos, né, em que ele precisou e a mãe, em alguns segundos, minutos de ausência, o paninho fez aquele papel, trouxe a segurança para ele, ele se sentiu seguro, acolhido, ok? Né? Então, o paninho não é apenas um paninho, ele ocupa, né, essa na mente dessa criança, ele tem essa função, uma região extremamente importante, ok? Ele tem um lugar assim, como eu falei agora, ele tem uma função meio que de fantasia, correto? É tanto uma fantasia quanto uma realidade, porque é um conflito. Porque ele não é o real, mas ele traz para ele o conforto que ele precisa, tá bom? Então vamos lá, eu quero levar vocês a fazer uma reflexão. Quantas vezes nós adultos fazemos exatamente a mesma coisa? Como assim, Carla? Como assim? Será que nós
Fazemos a mesma coisa que essas crianças? De que forma? Como que nós fazemos a mesma coisa que essa criança? De que forma? Débora? Eu sei que eu faço isso até hoje. Quando eu vou viajar para algum lugar, eu quero botar minha casa dentro da mala. Eu não sei ir sem uma peça, eu não sei ir sem meu travesseiro. Eu quero levar algo. Eu quero levar aquilo, me dá uma angústia se eu não levar pouca coisa, eu quase que morro de angústia. Eu quero levar as coisas pessoais, tudo comigo. É isso. Por quê? Traz segurança, né? Segurança, Traz uma segurança. segurança. Porque como nós aqui, ó, interessante isso que a Débora nos traz, né? Então, quantos de nós aqui nós guardamos fotografias, cartas, presentes, objetos de pessoas que amamos? Quem é que guarda? Gente, eu guardo. Meu Deus do céu, eu guardo. Eu tenho uma estante cheia de coisas que eu guardo, de presente. Como é que faz? Pra gente, eu tenho cartas, gente, de pessoas na época da minha adolescência. Eu tenho cartas da minha adolescência que eu ganhei. Eu tenho algumas coisinhas, alguns mimos, alguns presentinhos que eu guardo, assim, ó, de muito tempo, de quando eu tinha, assim, que eu era muito nova. Mas por que que isso acontece? Por quê? Por que que nós também fazemos a mesma coisa? Porque esse objeto, ele carrega um significado emocional para nós, ok? Eles guardam, eles carregam em si. O travesseiro da Débora carrega em si um significado, correto? Carla, E diga, oi, Léo, fala. é, pegando o gancho que da Débora, eu vivo as duas realidades, né? Em sala de aula, os apegos, como a gente fala, né? Sempre tem as crianças que levam. E eu observo, e lá na sala tem uma parte assim, que é o cantinho da saudade. Tem a foto deles com a família, eles levam e fica pregado lá o ano inteiro. E é interessante que quando no início do ano, geralmente, quando eles vão dormir, que eles geralmente observam quando eles vão deitar, eles olham, alguns ficam assim no início do ano, fica com o olho marejado, fica assim de saudades, né? Tem aqueles que choram, aí às vezes, o que que tá fulano, o que que foi? Papai, mamãe, eles veem a foto, que a gente enche o mural das famílias que mandam a fotinha para ele, né, deles com a família lá. Então, como isso é muito emocional, né? Como isso ativa dentro deles, né? A questão do apego é cada um com o seu dinossauro, o paninhos tem bastante, ou o cheirinho, como eles chamam, seja a chupeta também. Mas algo assim que eu observo, pelo menos na nossa sala, a gente trabalha que no final, quando vai terminando o ano, eles já não estão mais tão apegados quanto eles entram. Porque Sim, eu acho que exatamente como o Winnicott cita em uma das suas falas, que ele fala sobre essa questão da realidade e da fantasia, né, esse espaço transicional deles aí, então vai havendo, vou dizer, essa melhor esse amadurecimento, né? entendimento, compreensãozinha dentro daquilo que eles conseguem, né? Então, assim, já fica. Então, assim, aí às vezes, mãe, olha, mãe, não deixa, esquece na mochila, não deixa de mandar na mochila, porque senão ele não dorme. E um ponto aqui que eu tenho observado, especificamente nesses 2 anos, que eu já até comentei com a professora, que às vezes a impressão que passa para mim é que a mãe é mais apegada ao apego do filho do que a própria criança. Porque ela chega lá, tem umas que até sofrem. Tia, por favor, não esquece de colocar na mochila, seja lá qual for o apego. Porque senão fulano ele não vai comer, ele não vai dormir. E a criança passa o dia sem o apego dela. Ela deixa por lá e a gente já guarda para não extraviar e tal. Ela não sente falta. Então, assim, um apego que aquela mãe, às vezes parece assim que o apego tá no O ambiente facilitador, é o ambiente e muitas não, vezes que cria né? isso. E Boa, aí, esse ponto do adulto, que é que a gente assim observa? Que as angústias são as mesmas, né? O objeto é significante, é o que ele representa. Então, exatamente. todos nós.
é o que significa, né? É o objeto significante. Na verdade, acho que essa que é a fala. Exato. Porque seja um travesseiro, né? Seja um livro. O fato é que as angústias, seja do bebê de uma pessoa adulta de 60 anos, vai ser as mesmas. É Vai. só aquela necessidade, né, de ter ali um suporte. Você está fora da sua casa, fora da sua caminha, né, da sua cama, você de sentar à sua mesa, de usar o seu banheiro. Aí vem, ó, a questão da prisão de ventre. Quantas pessoas que não conseguem, não é? Tem prisão de ventre. Se passar 3 dias fora de Nossa, casa, eu não dou 3 dias conta. sem ir ao banheiro, 3 dias sem ir ao banheiro, porque você saiu daquela sua realidade, né? Você É o saiu seu daquela ambiente de conforto, né? É um a sua ambiente. comodidade ali, você está no espaço, por mais que o ambiente que lhe oferece, onde você esteja, olhe, fique à vontade, esse espaço aqui é seu no momento, é todo seu. Já estive em um lugar tipo assim, olha, tá aqui, colocar até bilhetinho, como que você quiser, pegue o que você quiser, use o que você quiser, a casa toda é sua. Mas aqui dentro nós sabemos que, né, não é realidade e fantasia. O que Nicote trata muito sobre essa questão desse espaço transicional, e eu acho Eu assim, gostei. Ó, tô vendo que a Leontina está com a leitura em dias. Né? Tô vendo que ela está com a leitura em dias do dono Winnicott. é, Exatamente. Porque símbolos, eles organizam a nossa vida psíquica. Porque a nossa mente, ela continua utilizando recursos transicionais ao longo da nossa vida. Não é porque a gente, né, envelheceu que esses símbolos, eles perdem força, não. Não perdem, nós só os substituem, né? Há só uma substituição. Ó, ok, meninas? Só um minutinho. Gostei, Léo, é exatamente isso que você nos trouxe. Carla, e agora o que, que é esse espaço potencial, né? Então, aqui nós chegamos em uma das maiores contribuições, né? Então, o Donald Winnicott, ele traz Donald, né? A Melanie Klein, Lacan, traz muitas contribuições para a clínica infantil. E esse espaço potencial também. Então, o que, que é alguém pesquisou a respeito? O espaço potencial é o lugar onde acontecem experiências. Quais experiências, né, Carla? As experiências humanas, não é a realidade externa, não é, né? E também não é a realidade interna, é o espaço que ele é intermediário. E é uma terceira área. E o que vem a ser isso, Carla? É uma área onde a criança vai criar, é aonde a criança vai usar a imaginação, certo? É onde aquele ambiente vai potencializar a sua criatividade. É aonde vai surgir a arte. É uma área de arte, de espiritualidade, é uma área do brincar. Então vamos lá para um exemplo. Imagina aqui, né? Imagina uma criança. Como eu disse, eu dei esse exemplo lá no início, né? Imagina a criança com uma caixa de papelão. Para um adulto, aquela caixa é apenas uma caixa. É lixo. Não é lixo? Para criança, para o adulto é lixo. Mas para a criança é um castelo. Para a criança é um carro. Para a criança é um foguete. Para a criança é um esconderijo, né? Para a criança é um robô. O que é que acontece, né? Acontece que a realidade foi transformada pela imaginação. Então é isso, né, que o Winnicott chama de espaço potencial. Então, quando uma criança ela brinca, ela não está apenas fugindo da realidade, ela está aprendendo a construir uma realidade. E é ali nessa realidade, é ali nessa construção que ela está construindo, porque ela está imaginando, mas a partir da sua imaginação, ela constrói, correto? Ela pega a caixa de papelão e constrói um foguete. Você pode até não gostar, você pode olhar para a caixa de papelão e falar assim: isso aqui não tem nada a ver com foguete. Meu Deus do céu, ele está falando que é um foguete. Você olha para aquela caixa de papelão e diz: isso aqui não tem nada a ver com robô. Mas para a criança, aquilo é robô.
Então, a criança, dentro dessa construção dela, e, gente, quantas e quantos adultos mata essa imaginação? Larga de besteira, isso aí não é robô, não. Isso aí não é carro, não. Aí vai lá e compra um carrão, um robozão, e dá para criança. Porque aquela criança, né, não pode brincar com aquela caixa de papelão, né? Não pode usar a imaginação, não pode usar a criatividade, né? Porque não pode, a criança não. Isso acontece muito, né? Então, enquanto a criança ela está desenvolvendo isso, ela está experimentando os seus medos, os seus desejos, as suas perdas, os seus conflitos. Ela está criando solução. Ela está criando a solução a partir de um problema que ela tem. Então, a partir daquele problema dela ali, ela vai criar. Gente, quantas crianças criam uma bonequinha a partir de uma palha de milho? Ela cria uma boneca. E tantas coisas, um algodão, um pedaço de pano. Ele cria um brinquedo, né? Aí você pode até falar assim para nós, né? Muitas vezes o adulto pensa assim, ah, mas isso aqui porque ele não tem condição, não tem condição, e aí a pessoa quer comprar uma bola, né? Uma bola melhor, uma boneca bonita, melhor, né? Por quê? Porque aquela criança não pode, né, criar. Isso está mata a imaginação da criança. Carla, eu acho que Oi. todas nós aqui devem conhecer. Eu lembro que em casa, aquelas máquinas de costura antiga, meus irmãos pilotavam aquilo ali, eles sentavam no pedal. Acho que todo mundo conhece, né? Aquelas máquinas de costura antiga. É um clássico da minha época. Era sentar ali e ficar, que ela tinha aquela roda, né? Sim. Que nem um guidão. E aí, meus irmãos dirigiam, meus sobrinhos chegaram, que a minha mãe tinha até quase um tempo desse atrás, e aquilo ali na minha família era um clássico, brincar com aquilo. Aquelas latas de óleo, antigamente, eu sou da época que os óleos vinham em lata. Gente, eles faziam um trem e um ônibus com aquelas latas de óleo e de sardinha, que era a coisa mais incrível meus irmãos faziam. Então, assim, às vezes a pessoa vem com essa, não, vamos comprar, né, um carro de controle remoto, mas não é sobre a lata, não é sobre, né, o pedal ali da máquina de costura, mas sobre a criança estar desenvolvendo a criatividade dela. Porque se não há espaço para brincar, não vai ter espaço para criatividade. Isso daí é uma coisa bem lógica. Se não tem espaço para brincar, a criança não tem espaço para criatividade. Porque, como você trouxe, exatamente esse brincar que ela vai trazer, né, desenvolver, ter toda essa, colocar essa produtividade da criatividade dela ali em ação e ela criar tantas coisas. Eu vivo essa realidade com muita frequência. Quando a gente falou aqui sobre o brincar, eu confesso que quando eu brinco com as crianças, gente, eu sou parte daquilo ali. Eu não sou, faço com uma criança. Eu digo que é a minha criança interior brincando, porque eu pego feijão, eu pego macarrão, eu dou para as crianças, vamos cozinhar, e a gente faz comida. Eu sempre sou a filha, que as crianças sempre querem ser a mãe, vocês sabem disso, né? Você é a filha, eu sou a mamãe, você vai ser a filhinha. Tá, tudo bem, eu sou a filhinha, eu tenho que falar como criança, né? Mas eu interajo de fato, eu entro naquele mundo infantil, porque aquilo ali é sobre isso, o que elas estão, né, produzindo, o que elas estão desenvolvendo ali, e eu acho isso fantástico. Eu amo brincar de casinha, eu amo brincar. Sou a filhinha, pode ser, né, outro personagem que elas me dão para eu desenvolver, e dou as comidinhas de verdade para brincar ali, seja o feijão, o arroz, a farinha, o que tiver que for, a fruta para fazer a saladinha, para que. E é tão lindo, porque como elas vivenciam isso, e assim, eu entro nesse universo delas. Então, como eu sempre fui uma criança que brinquei, meus irmãos, sempre a gente brincou muito. Então, assim, para mim é uma coisa muito natural sentar e brincar de casinha, de panelinha, seja lá como for, de ser a filhinha. Geralmente eu sou a filhinha, né? Eu nunca fui vó nem talvez mãe. Elas querem ser sempre a mãe, né? Mas para mim isso é muito natural, sentar e brincar de casinha, porque faz parte, né, desse envolvimento. Então elas pedem, por exemplo, lá no colégio, na hora da recreação,
Elas pegam os cones, colocam uma bola em cima. Toma, tia Léo, seu sorvete de morango. Aí eu pego, ai, que sorvete mais delicioso. Aí todas, trocentas, vai pegar um cone, uma bola e vai trazer um sorvete para mim, né? Cada um com o seu sabor. Essa é de chocolate, que eu sei que aquilo está representando que é o preferido dela. Um traz de uva, um traz de morango. Então a gente vai tendo essas percepções conforme elas fazem. É o que a Léo fala agora, é muito importante, que tem uma frase muito famosa de Winnicott que fala sobre isso. Obrigada, o Léo. É sobre isso, porque a frase que ele traz para nós é no brincar e somente no brincar que o indivíduo pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral. Então a criança está ali usando a sua criatividade. Tá, você vai comprar um brinquedo pronto para ela, um carrinho. Vamos analisar como que ela está usando esse carrinho para brincar? Esse carrinho, ele vai ter uma função. Qual função? É um carrinho para fazer o quê? Uma boneca. Qual função que a boneca vai ter? Dentro da criatividade dela. Porque hoje, assim, nós vivemos em um mundo em que a criança recebe tudo pronto. É muito difícil a criança criar um brinquedo hoje em dia, né? Então, vamos imaginar que a criança tem esse brinquedo. Quando ela pega o brinquedo, qual é a criatividade dela em cima daquele objeto, em cima daquele brinquedo? Porque o brincar, ele é uma experiência, ok? E aí é uma experiência criativa, né? Então a sociedade ela costuma interpretar o brincar como um entretenimento, correto? Geralmente é um entretenimento, mas só que é muito mais do que isso, tá? É muito mais do que isso, é uma forma de expressar. A criança pode expressar quem ela é, o que ela está vivenciando, os conflitos em que ela está passando, os seus desejos. Ela pode, na brincadeira, e nós, como psicanalistas, podemos interpretar uma brincadeira, um brincar, como análise. Então, é nesse lugar que eu quero levar vocês, da importância e do significado que tem o brincar. Brincar não é apenas passatempo. Brincar é trabalho psíquico, porque a criança coloca no brincar, na criatividade desse brincar, na forma como está brincando, ela está contando uma história. Então, sim, né, essa interpretação, o que ela está vivenciando psiquicamente, vai ser o quê? Vai ser traduzido no brincar dessa criança. Brincar é desenvolvimento emocional. Então, se uma criança não brinca, hein? Se uma criança ela só pode estudar, ela sai da escola, vai para a aula de inglês. Sai da aula de inglês, vai para a aula de judô. Sai da aula de judô, vai para a aula de reforço. Sai da escola, vai para natação. Sai da natação, vai para aula de. Pensa, eu fico vendo os coreanos, né? A Coreia é um dos países mais desenvolvidos. A Coreia é um dos países mais que os alunos mais assim, né? Realmente lá o foco deles é a educação, tanto que os professores são um dos profissionais mais bem pagos de toda a Coreia. Você falar que você é um professor é status, é status, tanto quanto um médico. Por quê? Porque lá é muito bem remunerado. Só que também é um dos países com mais alta taxa de suicídio. Com a maior taxa de suicídio. É um país que, a cada ano que passa, né, a natalidade está só diminuindo. Os jovens não estão se casando, os jovens não estão tendo filhos. Então, é uma população que está envelhecendo, da mesma forma que é o Japão. Da mesma forma que é o Japão. Por quê? Porque é uma sociedade focada em resultado. Eu amo assistir séries coreanas.
O tempo que eu tenho, eu estou ali assistindo série, mas eu percebo, eu não estou ali só assistindo, eu estou analisando toda uma cultura. Tem todo um lado positivo, que eu acho incrível, que eu fico encantada, mas que também tem um lado negativo muito pesado, principalmente com o olhar que o adulto tem para a criança. Criança ali, dificilmente, para muitos meios, não vou generalizar, né? Porque eu acho que não é, eu acho que existem outros. O que passa para nós muitas vezes é esse foco no resultado, na nota. Gente, lá desde a criança, quando ela entra para a escola, existe um mural de nota. Quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, existe uma competição muito acirrada entre os alunos. Os alunos da sala tal são os alunos superdotados. Os alunos da outra sala são os alunos que não são superdotados. Vamos falar assim. Você já está discriminando ali, ó, no ato, ok? Então vamos pensar aqui. Então, brincar é saúde mental, é saúde emocional, é desenvolvimento, né, dessa criança. Então, vamos por um exemplo, uma criança que sofreu uma separação dos pais, ela começa a brincar repetidamente com os bonecos. E aí, durante a brincadeira, né, ela vai pegar um boneco ali e vai fazer de conta que ele está indo embora, correto? Vai pegar um outro boneco e vai fazer de conta. Ela vai traduzir o que ela está vivendo através desses bonecos. Ela pega um bonequinho e ele chora, um outro bonequinho fica bravo, e a analista começa a perceber ali, né? O que ela está vivenciando? Ela está retratando alguma coisa. O quê? O que ela está retratando no brincar? Que história aquela criança está contando no brincar dela? Ela não tá. O que eu quero que vocês pensem daqui para frente agora, que o brincar não é apenas brincar, que esse brincar ele tem significado. Qual que é o que ela está contando para você algo que ela está sentindo, vivendo? O que ela está sentindo? Então você como analista precisa perceber, ok? E o que a criança está te contando através dessa história? Aquilo não é apenas uma brincadeira. É uma narrativa inconsciente do sujeito, que no caso é a criança. Então a criança ela está representando simbolicamente aquilo que ainda ela não consegue colocar em palavras. Ela coloca na brincadeira, no brincar, no desenhar, no contar de uma história. E aí nós precisamos ter essa atenção. Amém? Carla, Diga. só mais essa contribuição. Não, pode trazer sempre. É porque é uma vivência, né, diária, né? Isso é Então, ótimo para nós. a gente observa ainda sobre essa questão do brincar, como que ela é interpretada equivocadamente pelos adultos, né? Pelos cuidadores das crianças. Porque como alguns pensam assim, porque vai para a creche, vão só para brincar. Creche não é sobre brincar. Não é sobre isso, mas a gente ouve, a creche é só brincar. Vão para a creche só para brincar. Existe todo um programa, existe toda uma rotina, e eles fazem atividade diariamente. Somente a sexta-feira, que é dia do brinquedo, é dia do parquinho, é dia da quadra, é livre. Mas de segunda a sexta eles têm atividade. Então, eles aprendem. No final, vai o portfólio dessa altura das atividades que eles fazem, né? Conceito de alto e baixo, dentro e fora, as vogais, no caso de 2 anos que eu trabalho, até o número 5 eles aprendem, as vogais, até as vogais, os conceitos, as cores primária, e, enfim, técnicas de arte, algumas coisinhas que eles fazem lá aleatório, que é de acordo com que eles, a criatividade deles, porque é exatamente sobre o brincar de uma forma lúdica, né, que a criança ela vai interpretando, tendo uma compreensão sobre a vida. Não é como nós vemos. A criança não entende o subjetivo, né, sobre subjetividade, como nós adultos entendemos. Então, elas precisam do quê? Elas precisam dessa forma lúdica, de um objeto simbólico, algo que elas vão utilizar ali, que vai trazer para ela
é algo que dentro da sua, né, da sua compreensão, elas vão aprender uma lição sobre aquilo, e elas aprendem. Então, você está fazendo uma atividade, elas lembram, ah, tia, um dia a mamãe fez tal coisa, aquelas que já são, né, mais desenvolvidas, minha mãe fez tal coisa assim, um dia eu fiz isso, um dia me aconteceu isso, elas trazem diante de uma atividade, de uma lúdica, ou seja, uma que seja uma técnica de arte chamada. Então, assim, mas ainda existe muitas pessoas adultas que ainda dizem que ir para a creche é só para brincar. E não é assim, é obviamente que elas têm o tempo delas de brincar diariamente, tem as outras atividades de motricidade e outras coisas mais, mas elas vão ali aprender várias coisas, e elas aprendem mesmo, elas têm um conteúdo próprio para elas, porque hoje entende-se sobre isso, graças a Deus que, né, a educação, a neurociência vai trazendo essas informações tão, né, tão preciosas para a gente poder, desde cedo, de uma forma, claro, saudável, estimular a criança, o cérebro dela, a trabalhar já de uma forma saudável e proativa também, elas se tornarem produtivas também, de acordo com aquilo que elas, né, é importante para aquela faixa etária. Então, eu acredito que quando um adulto fala sobre isso, que é só para ir brincar, quando um adulto fala que não precisa brincar com aquilo ali, não, que aquilo ali é sem graça, aquilo está falando sobre ele, não sobre a criança. O meu filho caçula foi para a escola com 1 ano e 8 meses. Eles estavam montando o maternal 1, porque eles tinham só o maternal 2. E aí meu filho do meio já foi para o maternal 2 quando ele foi, né? E aí me chamaram, você não quer colocar o seu filho aqui, né? Aí, lógico, aí eu pensei, meu Deus do céu, tão novinho assim para estudar, estudar, né? Mas entre ele ficar na escola, porque lá era uma escola, na escola ou com a babá, porque ele precisaria ficar com a babá o dia todo, porque eu trabalhava, eu preferi levar ele para a escola. E eu não me arrependo disso. Ele teve muito ganho, aprendeu muito, se socializou, né? Porque é um lugar para se socializar. Então, eu também concordo com você. Amém? O meu filho mais velho foi com 5 anos, o meu filho do meio foi com 3 anos, o meu filho do meio foi com 3 anos, e o meu filho caçula foi com 1 ano e 8 meses. Se eu tivesse mais um, ia com 1 ano de idade. Né? Mas lá, gente, eles eram todos, né? Igualzinho a Léo. Era muita fofura. Ele se apegou tanto à tia, que ele amava mais a tia, viu, Léo? Ele é das suas. Que a tia não podia ir pro banheiro. Carla, a tia não podia ir lanchar, que o Giancarlo estava com ela, onde que ela fosse. Tanto é que a gente achou tão bom que quando foi para o maternal 2, a mesma tia foi. Meu Deus, pra que a mesma tia foi? Aí que danou tudo, né? Porque ele já tinha se apegado com ela no maternal 1. Foi para o maternal 2, a mesma tia, ele ficou feliz demais. Gente, eu lembro até hoje da tia. A gente está no 3º ano do 2º grau. Está fazendo vestibular já. E eu lembro do primeiro dia de aula dele. É bom demais, né? Então, a pergunta que eu quero fazer agora: quantos adultos adoecem? Por quê? Porque perderam a capacidade de brincar. Porque perderam a criatividade. Porque perderam o poder da imaginação. Porque vivem apenas para cumprir tarefas. Porque deixaram de criar, porque deixaram de sonhar, porque deixaram de imaginar. Porque as coisas começaram a ser o quê? Duras demais, sérias demais. E eu preciso cumprir compromissos, eu tenho compromissos, eu tenho que pagar contas, eu tenho que pagar boletos, eu tenho que, muitas responsabilidades. E a vida passou a não ter mais graça. Tem pessoas que passaram a não sorrir. Quem é que já ouviu aquela música do sorriso? A minha vida muda tudo, 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 do sorriso. Quem é que já ouviu essa música? Eu amo essa música. Que a minha vida muda tudo, tudo. Basta um sorriso, né? Para a gente contagiar o mundo. Tem pessoas que deixaram de sorrir. Por que deixam de sorrir? Porque deixaram, né? Colocaram as responsabilidades. Lógico que a gente tem que ser responsável. Lógico que a gente está aqui para ser madura, né? Lógico que nós estamos aqui para crescer. Mas qual é o preço de crescer? E a gente, para crescer, a gente tem que deixar, né, essa criança
E sem falar que Jesus fala para nós que para a gente herdar o reino dos céus, Tem que que ser a como uma gente criança. seja como crianças. E o que a gente precisa? O que é uma criança? Não é só o fato dela ser uma inocente, mas por tudo que ela representa, por tudo que ela é, não é? Que a gente volte a ser essa criança, né? Aquilo que você não fez quando você era uma criança, que você faça agora, se permita fazer agora. Então, existe a transição entre o mundo interno e o mundo externo. O amadurecimento emocional depende da capacidade de diferenciar o que é meu e o que é que pertence ao mundo. Então, o bebê ele nasce sem essa diferenciação. Então, gradualmente, ele vai se desenvolvendo e ele vai tendo capacidade para diferenciar o que é meu, o que não é meu, o que é do mundo, né? O que é a minha mãe, quem é a minha mãe, quem sou eu. Então, o objeto transicional, ele ajuda exatamente nesse processo. Então, o objeto, ele funciona como uma ponte, como uma passagem, como uma transição. Por isso que ele recebe o nome de objeto transicional. Vocês não viram que a Léo acabou de falar que muitas crianças no final do ano deixam o objeto? Larga o objeto, porque aquele objeto tinha uma função. Ele já exerceu a função que ele tinha, que era dar à criança a segurança. E aí ela já se tornou uma criança mais segura. Houve esse amadurecimento. Então, aquele objeto perde o quê? A função. Mas o objeto precisou ter função. Então, nós não estamos aqui para discriminar nem o paninho, nem o bico, nem a mantinha. Se a criança não tem, também está tudo bem, porque ela não precisou, não teve necessidade para que ela tivesse aquilo que ela precisa, né, não teve necessidade de ter o objeto. Mas para aquela criança que precisou também, está tudo bem. Isso é um desenvolvimento. O errado é a gente impedir aquilo, né? Se a criança precisa daquele objeto e muitas vezes a mãe não permitir. Isso também pode gerar um conflito para essa criança, né? Para que essa criança não tenha a necessidade do objeto, então a mãe precisa oferecer suporte, porque o objeto ele está justamente exercendo a função que a mãe, em certos momentos, deveria oferecer, mas por conta das condições, e está tudo bem, não é sobre culpar a mãe, não é culpabilizar ela, ok? Mas ela não pode estar, e realmente é quase impossível. Que mãe pode se ausentar do trabalho por um ano para cuidar absolutamente dos filhos? Pouquíssimas. Pouquíssimas mães têm condições de fazer isso, de estar presente, de estar ali. Então, por isso que está tudo certo. Ok? Amém? Alguém tem alguma dúvida? Que eu vou para a parte de reflexão final. Deixa eu falar aqui, tem um tópico aqui importante. Quando essa simbolização falha, né? Quando uma criança ela não consegue simbolizar adequadamente, ela tenta agir daquilo que não consegue representar. Então, ao invés dela elaborar, ela vai atuar. Ao invés dela simbolizar, ela vai o quê? Vai haver uma descarga. Então, em vez dela brincar, ela vai explodir. Então, o papel desse objeto é extremamente importante, né? Então, a criança, muitas vezes, pela falta do objeto, e quando aquela criança possui uma necessidade, mas ela não tem a oportunidade de ter o objeto, essa criança ela vai começar a criar aí é onde começa a construir o falso self. Por quê? Porque ela começa a atuar, porque não há essa simbolização, ok? E aí isso pode ser prejudicial também. Então, e aquela criança que não pode brincar, essa criança vai ficando, ela vai adoecendo.
né? Então, uma criança que não brinca é uma criança que ela vai adoecendo e é uma criança que pode explodir, é uma criança que pode, né, vai gerando muitos conflitos. Não tem aquele momento, sabe, dela. Porque quando a criança está brincando, gente, ela está sendo ela mesma. Ela não está usando máscara. Pega um monte de coisas aleatórias e põe uma criança no cantinho, deixa ela brincar. Gente, ela vai estar sendo ela verdadeira, deixa ela e os brinquedos. Ela vai estar brincando, vai estar falando, ela vai estar sendo ela. Isso é tão bom para o desenvolvimento da identidade da criança. Então, o brincar também tem essa função simbólica, que é construir essa identidade daquilo que eu gosto, do que eu não gosto, né? Essa criança ela tem essa oportunidade. Então, deixa eu pegar aqui a reflexão. Então, vamos lá. Eu vou deixar algumas perguntas para vocês aqui, tá bom? O que a criança escolhe representar repetidamente em suas brincadeiras? Isso é uma reflexão que a gente faz dentro de uma análise, né? O que a criança escolhe representar repetidamente em suas brincadeiras? Quais ausências aparecem simbolicamente? Por exemplo, uma criança que desenha, ela mora com o papai, com a mamãe e com os irmãozinhos. Mas no desenho dela, o papai não aparece, ou a mamãe não aparece. E o que é essa ausência? Ela aparece simbolicamente. O que significa isso? Quais medos estão sendo encenados numa brincadeira, numa história, ok? Existe liberdade criativa ou uma rigidez excessiva? Tem crianças que começam desde pequena sendo moldadas a serem extremamente rígidas, porque a mãe, quando a criança está desenhando, não pode rabiscar fora do desenho, do risco. O sol tem que ser amarelo, o céu tem que ser azul, o chão tem que ser verde ou marrom. Então, tem mães que vai criando crianças extremamente rígidas e a criança não pode usar a criatividade. Mas eu tenho que ensinar ela que o sol é amarelo. Você pode ensinar que o sol é amarelo, mas se ela quiser pintar o sol de vermelho, muitas vezes a gente quer podar a criança, né? Então, como a criança reage à separação, à capacidade simbólica compatível com a sua idade, o brincar parece espontâneo ou ele parece defensivo? E a conclusão é que, ao estudar o Winnicott, percebemos que a saúde mental não nasce apenas da ausência de sintomas. Ela nasce da capacidade de criar, ela nasce da capacidade de imaginar, ela nasce da capacidade de simbolizar, né? O brincar, o objeto em si. Ela nasce da capacidade de habitar esse espaço que é intermediário, né, entre a fantasia e entre a realidade. E aí, a partir da fantasia e da realidade, vai haver a criação. Então, a criança vai criar algo a partir dessa realidade e dessa fantasia. Ok? Então, alguém tem alguma pergunta? Nossa, Deus, é muita coisa. Ai, ai. Né? A gente passa um filme na nossa mente, né? Passa Você um vai filme. falando aí, parece, quando você vai falando aí, parece uma tradução simultânea na cabeça da gente, assim, vai abrindo várias janelinhas. Isso aqui não é para trazer peso para nós, como pais. Eu sei disso porque eu sou mãe de 3. E eu já falei isso para vocês. A criação que eu dei para o primeiro, eu não dei para o segundo e não dei para o terceiro. Isso é para a gente aprender e para ajudar outras pessoas a verem de forma diferente. Deus quer usar você como um instrumento, tá? Não é para causar peso sobre você. Porque às vezes você fica se comparando, meu Deus, mas isso aqui eu tinha que ter feito e fiz errado.
Nossa, naquilo ali eu tinha que ter feito diferente e fiz. Nossa, Deus. Aí a gente fica criando em nós a condenação, a culpa. E não é sobre isso, é sobre você ter o conhecimento e a oportunidade para ajudar as pessoas que chegarem até você. E você vai ter seu netinho. A Nivalda tem um netinho agora, acabou de chegar. A Deilde também tem os netinhos dela. A, a, a Nailde está com uma filha de 2 aninhos. Então, é daqui para frente. O que ficou para trás serve como lição. Né? Tudo aquilo que eu fiz serve para mim como um aprendizado e não como uma culpa e nem uma condenação sobre nós. Que a gente tem essa leveza no nosso coração. Não saia das aulas com peso no seu coração, ok? Se você percebe algo que você fez ou falou que poderia ter sido diferente, e se você achar que deve, se você sentir no coração que deve um dia chegar para o seu filho pedir desculpa, pedir perdão, se for o caso, que você faça. Mas se você sentir no seu coração. E quando você pedir perdão, e pedir perdão para Deus também, que isso também seja lançado para o mar do esquecimento. E pronto. Amém? Amém. Amém. Léo, ore por nós hoje. Ô, Carla, Oi, Ana. eu, Oi, Edivalda. eu só queria dizer o seguinte, que isso também pode se tornar uma vocação futura, né? Espero que seja. Porque a minha filha, a Milena, ela brincava de imitar Cassiane. E ela, hoje, ela é do Ministério ela é ministra de louvor, né? A Milena. E a, Aham. e a TT, a minha netinha, a minha primeira netinha que está com 6 anos, quando começou a Copa, ela montou no quintal uma lojinha da Copa. Ela pegou várias coisinhas, ela pintou coisas verde e amarelo, ela pegou várias coisinhas e ela colocou e falou que era a lojinha da Copa. Então, assim, eu acredito, né? Não sei se eu estou errado, que pelo exemplo da primeira filha e vendo a TT fazendo isso, pode se tornar até uma vocação da criança futura, né? Ai, que bom, ele que joia. Isso é excelente. Sim. E dê força para a criança. Fala, nossa, que bom, que joia. Gente, eu lembro de um dos meus filhos fazia desenho na sala de aula para vender. Ele desenhava os amigos. E os amigos ainda pagavam, gente. Já Pagavam empreendedor, já empreendedor. pagava para ser desenhado por ele. Então, assim, isso é sim uma forma, né? A gente tem que deixar a criança ser criança, a gente tem que deixar a criança ser lúdica, sim, vivenciar, né? Tem que aquele momento, mas assim, não é só uma fantasia. A gente trouxe essa fantasia, mas não é. Esse momento que a criança está fantasiando, ela também está o quê? Ela está também traduzindo tudo que ela sente. E nós não podemos. Ah, isso é besteira. Ai, que bobeira, né? A gente não pode minimizar nada que a criança nos traz. Isso é importante demais para nós. O nosso olhar daqui para frente não é bobeira. Nada é bobeira. Nossa, que coisa mais boba. Para que isso? Deixa disso. Não, opa, vamos fazer um olhar. Vamos olhar o que aquilo significa? Tem um significado. Qual que é o significado? Vamos tentar interpretar e analisar isso. Mas também não vai sair analisando tudo, né, gente? Depois a gente vira aquelas pessoas, né? Misericórdia. Ah, é difícil, mas quando a gente chega num lugar, quando a pessoa pergunta o que a gente faz, a gente fala psicanalista, né? A pessoa, ela já fica com medo. Meu Deus do céu. Você é analisado aqui agora, né? Aí, mas às vezes eu nem falo. Sem falar que as pessoas querem perguntar mil coisas, né? Aí a pessoa ela quer que você analisa ela numa hora, entendeu? Você analisa a vida dela, fala todos os traumas, todas as feridas, o que ela tá vivendo daquele jeito. É muito interessante. Você já passaram por isso? Você já vivenciaram isso? Nossa, Nossa, imagina aqui na igreja que eu estou passando. Eu nem terminei o curso já, meu Deus. Já estou até uma fila de clientes. já tem fila? Assim é bom, né? Eu falei, Ah, gente, eu nem estou formada. Acalme-se, acalme-se. Por enquanto é só o conselho, aconselhamento. isso, faz o aconselhamento. A partir de agosto, de setembro, Ah, você já vai para o estágio. Aí você já pode começar a atender.
E aí, meninas, porque, exato, no começo a gente vai todo empolgado, né? A gente abre o peito assim, né? De repente a gente vai diminuindo, a gente vai diminuindo. Tem lugar que eu chego caladinho e sai caladinho, porque não dá. Senão você não consegue, você só fica falando, entendeu? E eu que falo muito, aí quando eu vou conversar com a pessoa, aí eu não dou conta. Quando eu começo a falar, aí eu quero falar mesmo, entendeu? Aí ninguém me segura, né? Aí eu quero dar uma aula. Mas é bom demais, né? É tão bom, é tão gratificante. É aquele conhecimento que a gente está tendo, poder transbordar na vida de outras pessoas. Porque quando é que nós poderíamos ter tido a oportunidade de estudar que nós estamos estudando? Quando você abriria um livro de Winnicott ou de Melanie Klein para estudar esses conceitos, né? E é isso. Graças a Deus a gente está tendo essa oportunidade que a gente possa pegar todo esse material e usar, né, para ajudar as outras pessoas. Léo, fique à vontade. Amém. Pai, nós te damos graças por esta aula tão, Senhor, maravilhosa e necessária dentro da nossa especialização. Obrigada por este conteúdo, obrigada, Senhor, por nos fazer entender o nosso propósito de vida, porque sabemos que não é apenas, Senhor, sobre algo teórico, mas aquilo que nós vamos colocar em prática, primeiro, Senhor, na nossa vida e depois na vida de todos aqueles, Senhor, que nós tivermos a oportunidade de irmos até eles ou eles virem até nós. Que o Senhor nos conceda a graça, a sabedoria, o discernimento para nós assimilarmos, Senhor, esse conteúdo e sabermos usá-lo com excelência, de modo eficiente, de modo assertivo, onde, Senhor, acima de tudo, o teu nome seja glorificado. Abençoe Carla, sua família, e cada uma de nós que aqui estamos, e por aquelas, Pai, que também estarão tendo acesso a este conteúdo através da gravação. Eu peço ainda, Senhor, por cada mãe que vai, Senhor, que tem ouvido, que tem participado desta aula, e por aquelas que irão ainda, Senhor, ter acesso, que porventura, Senhor, carregam dentro de si uma culpa, carregam dentro de si, Pai, o peso de um julgamento por não ter sido aquela mãe tão boa, por não ter cumprido o papel de uma forma perfeita na vida de seus filhos. Mas eu oro para que elas entendam que perfeição, Senhor, é apenas aquilo que te define e não a nós, porque nós somos limitados, nós somos falhos. Entretanto, que cada mãe entenda que esta arte de criar filhos, elas podem contar com o Senhor. E se for necessário algum reparo na área emocional da mãe, do filho, pai, da família, que o Senhor dê a oportunidade necessária para que isto seja feito para o bem-estar desta família, pai. Acima de tudo, que elas se perdoem para que possam também liberar perdão, Senhor, àqueles que necessitam, e também receber o perdão, assim também de seus filhos. Abençoa, Pai, cada uma de nós, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, e que nós prossigamos, possamos continuar exalando o bom perfume de Cristo, exalar o bom perfume de Cristo, que seja também, Senhor, levar conhecimento, levar informação, e que as pessoas entendam que a cura no Senhor, através das ferramentas que nós estamos adquirindo. É o que nós oramos, crendo e dependendo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Nós concordamos, amém. Tenham um final de semana abençoado. Aula na segunda-feira é normal, porque o jogo é 2 horas. Então, nossa aula vai ser normalmente às 20, combinado? Então, tá tudo certo. Então, um beijo a todas vocês. Fiquem com Deus e até segunda-feira. E vamos orar para o Brasil ganhar. Né? Você vê tanto que nós estamos animados e felizes, gente? Não é bom demais da conta? Né? Faz parte, é brincar. Jogar bola é brincar. Tá todo mundo brincando de assistir. Isso não é diversão? Vamos nos divertir. Olha o tanto que isso é bom. Faz parte, isso faz parte. Carla, Oi.
E detalhe, isto não é uma visão analítica, isto não é sobre futebol, não é sobre esporte, não é sobre Copa do Mundo. Isso vai muito além. É sobre família reunir, é sobre pessoas se encontrarem, é sobre você ter um motivo para se alegrar por alguma razão. Isso vai muito além do Para que. pular, quem quando marca gol pula? Eu pulo, e pulo, assim, não. Eu não fico reprimindo, não, gente. Eu solto pulão, assim, quando não faz gol. Me Deus do céu. Das coisas do poder. Mas não é bom demais? Gente, nós estamos vivendo isso, o brincar. E eu concordo com a Leontina. Não é sobre futebol. É sobre a união de um país, né, por um propósito. É a união de um país por um propósito, né? Que o Brasil, a cada jogo, ele possa vencendo e vencendo e vencendo. É sobre isso. Então, nós estamos todo mundo unidos aqui, né? Torcendo, todos torcendo para que o Brasil possa avançar e possa ser campeão. Amém? E eu contei uma história para minha filha, a minha filha nasceu na Copa de 94. Oh, O Brasil ganhou e aí eu fui para o hospital. Aí oh, essa semana eu contei essa história para ela, ela ficou toda feliz. Ai, mãe, que legal. não é? Porque é um momento de alegria. É um momento de você estar torcendo. É um momento de da gente brincar. Por isso que o brincar é bom, não é bom? Brincar é bom, né? Que a gente possa, né, usar esses dias para a gente poder voltar a ser criança de novo. A gente está precisando voltar a ser criança, sorrir mais, brincar mais, torcer mais, comemorar mais, né? Um beijo a todas vocês, viu? Fiquem com Deus. Tchau.